Olá, irmãos, olá, amigos. Aqui é o Nil. Se você está no canal, aí vem o noivo. Quero desejar a todos aí um início de ano abençoado e eu gostaria de trazer a reflexão dos amigos que estão nos ouvindo, uma palavra abençoada, uma palavra que eu estou meditando e Deus me incomodou para que eu trouxesse uma explanação daquilo que eu entendo. E eu vou ler, para ser breve, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 11. É um pouco longo, mas eu vou tentar ser breve. Peço que os irmãos me acompanhem, se tiverem a Bíblia próxima ou quiserem ler depois o texto, para entenderem melhor. Sobre Ananias e Safira. Deus fala uma coisa muito maravilhosa aqui, falou uma coisa muito maravilhosa aqui no meu coração. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu, que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo e retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Olha só que forte, irmãos. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquelas terras? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Irmãos, eu estou lendo Atos, inclusive tem um vídeo que em breve eu vou estar lançando aqui falando a respeito do poder do Espírito Santo, baseado em Atos 2. E esse período em que isso aconteceu foi logo após o derramar do Espírito Santo, no chamado dia de Pentecostes lá, em que todo aquele povo ali foi, viu de perto uma porção do poder de Deus. Como Deus trabalhou de uma forma poderosa nos discípulos e na igreja que ali estava, que os discípulos estavam fazendo discípulos. Foi um mover de Deus incrível, o poder de Deus se manifestou, as pessoas falaram em outros idiomas e através dali em diante eles curavam. Se você ler Atos daqui no capítulo 5 para frente, você vê logo depois desse texto aqui que eu li, e fala dos sinais e prodígios, que eles ressuscitavam mortos, curavam doentes, coisas incríveis aconteceram. Leia depois o capítulo, você vai entender. Coisas maravilhosas aconteceram através da vida, através de Cristo na vida dos apóstolos e da igreja. Porém, um pouco antes, no capítulo 4, versículo 32, está falando... Você se pergunta, mas por que Ananias e Safira morreram, caíram no chão mortos? E por que Pedro questionou? Por que isso tudo? A gente acabou de ler e Pedro falou para eles o seguinte: se vocês tivessem
ficado com a casa, vocês não precisariam, vocês estariam com a casa, correto? Se não vendesse, estariam, a terra, no caso, seria de vocês. Ou se vocês vendessem o dinheiro, estaria com vocês. Mas por que que eles pecaram e deram espaço a Satanás, como o próprio Pedro falou? Porque eles fizeram uma coisa que, assim, imagine você estar num ambiente, e isso vai acontecer em breve, você está num ambiente de santidade, de busca, de oração, onde o pecado não tem vez. Você está em oração, você está num ambiente, num clima familiar ali com os irmãos, e todos ali não... A unção de Deus foi tão grande naquele momento entre eles, que eles não se preocupavam com o que iam comer, com o que iam vestir, não se preocupavam onde iam morar. E aqui no versículo 32 do capítulo 4 diz assim, da multidão dos que creram, era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositaram aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. O que nós não vemos mais hoje, infelizmente, nas grandes igrejas, nas grandes denominações, é esse espírito. Você vê algum líder, pastor, seja lá o que for, dessas igrejas ricas e poderosas, fazendo isso, doando o que tem para o próximo. Você vê os irmãos que estão bem de vida, trabalhando, tem muita gente que ajuda, eu sei, mas você vê esse movimento das pessoas não se preocupar mais com o que vai comer, com o que vai vestir, porque a glória de Deus é suficiente. O poder de Deus era tremendo, que eles não queriam nem saber de mais nada. Então eles davam de coração para ajudar os outros que por algum motivo não estavam na mesma condição financeira e material que eles. E eles dividiam tudo entre eles. Todos eram abençoados, ninguém passava necessidade. Então não havia necessidade financeira nem material para ninguém. E Ananias e Safira, eles não precisavam, ninguém era obrigado a ajudar. Eles ajudavam de coração, porque sentiam graça de Deus na vida deles. Então eles distribuíam o que tinham e abençoavam a vida um dos outros. E eram abençoados pelos outros também. Era uma bênção. Então eles não eram obrigados. Eles faziam o que lhes singiresse de coração. Mas Ananias e Safira também não eram. Porém, fizeram um propósito, uma promessa. Eles queriam contribuir, mas não queriam contribuir tudo. Eu não estou falando aqui de dinheiro, irmãos. Isso aqui vai além de dinheiro, de coisas materiais. É de compromisso com Deus. É de responsabilidade. É de amor a Deus. Estamos falando de algo material, mas antes do material, isso entrou no coração de Ananias e Safira. Eu vou ler aqui rapidamente para ficar bem claro. Em Eclesiastes 5, versículos 4 ao 6, diz assim: assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com vocês? Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho, irmãos? Se você não tem condições de cumprir o que você está prometendo a Deus, não prometa. Você não vai ser julgado, criticado, condenado, diminuído, deixar de ser filho de Deus, deixar de ser abençoado. Prometa aquilo que você pode cumprir. Ananias e Safira não precisavam doar nada. Eles não precisavam vender o bem dele. Eles poderiam simplesmente estar ali, junto com os irmãos em comunhão. Mas eles fizeram um propósito com Deus e não cumpriram. Tentaram pior. Tentaram mentir, enganar o Espírito Santo de Deus.
Isso aqui a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Será que nós estamos, eu vou falar sempre como eu faço aqui no vídeo, incluindo a minha vida. Porque eu não sou dono da verdade, eu também não sou perfeito. Eu erro e falo e peco. Porém, será que nós temos sido fiéis a Deus? Não é financeiramente que eu estou dizendo. Isso também pode contar se você quiser ajudar a obra do Senhor. Mas é algo particular seu e Deus. Mas na sua vida, no seu trabalho, se você trabalha, você recebe o seu salário X lá todo mês. Você está sendo um funcionário, está correspondendo a esse salário X que você recebe? Você está sendo prudente nas atividades no seu trabalho? Você está fazendo o seu trabalho corretamente quando o seu patrão, o seu líder não está perto de você? Você está sendo um marido que tem honrado a sua esposa quando você não está perto dela? Ou você tem adulterado, traído, mentido para ela? Você tem sido fiel naquilo que você promete financeiramente e ajudar? Se você dá o seu dízimo, isso para quem dá o dízimo, você está sendo fiel em dar a porcentagem que tem que ser dada daquilo que você realmente tem que dar? Você está sendo fiel para com Deus no seu comportamento como cristão? Isso serve para mim, irmãos. Serve para mim também, que eu tenho que vigiar todos os dias. Você tem sido fiel nas conversas que você tem tido com as pessoas? Você tem honrado a Deus? Você que é cristão, que se batizou, que fez o seu testemunho de fé lá no batismo, você tem tentado pelo menos cumprir aquilo que você se propôs a fazer na sua vida caminhada cristã? Irmãos, isso é para a gente refletir. Estamos iniciando mais um ano e é importante que a gente venha colocar a nossa vida em ordem, porque a volta de Cristo está próxima. É importante que a gente coloque nossa vida em ordem. Eu tenho que pôr a minha vida em ordem. Se eu prometer algo a Deus, eu tenho que cumprir. Ah, mas aconteceu um imprevisto, eu não tenho como. Dobre seu joelho perante Deus e fale com Ele. Não tente mentir para Deus, não tente enganar a Deus, seja honesto. Você não é perfeito, nem eu, nós não vamos acertar tudo. Mas quando a gente não tiver condições de acertar ou errar, sejamos humildes para buscar em Deus o perdão e começar de novo. É assim que Deus quer, um servo que seja honesto. E a honestidade, ela nem sempre é quando você acerta. Às vezes você erra, mas você tem que ser honesto em confessar a Deus, falar aquilo que você não conseguiu. Ah, Deus vê tudo, mas Ele quer ver a sua atitude, a minha atitude. E que Deus venha abençoar essa noite. Eu estava lendo e senti desejo de trazer esse vídeo. Peço que os irmãos leiam Atos, é muito bom. A gente fala muito de Atos, se fala muito de Atos 2, da descida do Espírito Santo e toda aquela história lá que os irmãos pentecostais falam com ênfase, o que é muito importante. Porém, há muito mais nesse contexto aqui. Há muito mais. Que nós viemos orar, buscar. Esse ano de 2023 promete ser um ano de muitos desafios, principalmente na nossa área espiritual. Então que nós venhamos buscar a Deus, orar, jejuar, nos consagrar e ser honestos com Deus. Mesmo quando a gente for falho, temos que ser honestos, íntegros para com Deus. Tá bom, meus amigos? Dê like nos nossos vídeos, assista nossos vídeos, comente, se inscreva se você não for inscrito, ajude esse canal a crescer. Aqui é um casal que tem buscado a Deus, que tem trazido aquilo que o Senhor tem revelado para mim, para a Miriam também, aqui no canal. Esse ano é um ano que a gente pretende trazer muito conteúdo, muita coisa da Palavra de Deus, e espero que os irmãos nos ajudem em oração e contribuindo aí com o canal, com o seu like, com a sua inscrição. Beleza, meus amigos? Não esqueça que aí vem o noivo. Fiquem todos com Jesus Cristo.